Precificação é uma das coisas que é uma dor de cabeça para muitos desenvolvedores, né? A gente, como técnico, a gente aprende a desenvolver o software, desenvolver o site, entregar o produto para o cliente, mas a gente não tem a formação de identificação de mercado, né? Precificar, né? Identificar valor. Então, isso para algumas pessoas é, na verdade, um impeditivo, às vezes até para começar a trabalhar como freelancer. A pessoa fica na dúvida, como é que eu cobro, quando eu cobro, quanto eu cobro. Então aqui eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, contar como foi que eu resolvi o problema quando eu comecei como freelancer. Mas antes disso, né, antes de falar de como é hoje, né, eu contar uma história de época de faculdade. Isso foi em 2002, em que eu já trabalhava em um órgão do governo, né, como prestador de serviço, no desenvolvendo, né, e um colega de trabalho tinha um cliente de uma clínica, em que ele precisava de um relatório feito. Então era uma oportunidade de freelancer ali que apareceu, né? Não era uma coisa que eu tinha hábito de fazer, então ele veio com a velha pergunta: olha, está aqui o relatório, esse é o perfil do cliente, né? Você tem capacidade de fazer? É um relatório simples, né? sem problema. E ele fez: quanto você cobra? E aí começa o problema, né? Na época eu olhei para um lado, olhei para o outro, e aí eu chutei um valor, uns R$800 na época, se não me engano. E ele fez: ok, vou então ligar para o cliente. Ele pegou o telefone, ligou para o cliente: alô, fulano, já está tudo ok, né? Já tem a pessoa que vai desenvolver o seu relatório, né? E o valor são R$2.500. Na hora eu fiquei assim de boca aberta, né? Porque eu achei que ele simplesmente, né, me redirecionar para o cliente, né? E o cliente ia me pagar os 800 e alguma coisa. Mas ele estava intermediando, ele já tinha uma noção de mercado, de precificação, né, melhor do que a minha, né, ou às vezes não é nem questão de precificação, é do porte do cliente, etc. Mas no final das contas ele acabou ganhando o dobro do que eu ganhei, simplesmente por intermediar a transação, né? Então é importante a gente saber como, né, ou quando, né, cobrar. No meu caso especificamente, passado, né, alguns anos, 2013, quer dizer, foram 11 anos, né, depois disso, quando eu realmente comecei a trabalhar full time como freelancer, né, quer dizer, eu me dedicar exclusivamente a isso, né, freelancer para startups no exterior, eu me deparei novamente com o mesmo problema, só que de lá para cá, né, eu já tinha muito mais experiência, já tinha outras prioridades, né, identificação de como os projetos funcionam. Então eu mudei mais o foco, eu deixei de trabalhar nessa lógica de projeto por valor fixo, né, eu decidi que eu ia trabalhar em valor por hora, né, então essa é a primeira diferença. Depois eu posso fazer um vídeo explicando, né, as características de projeto por hora e as características de projetos por valor fixo numa plataforma como a que eu uso, por exemplo, que é o Upwork. Você tem essas duas possibilidades, né, em que você indica como você trabalha, ou o cliente, né, que está solicitando o trabalho, ele vai dizer se ele vai pagar por hora ou por valor fixo. Mas aqui eu vou falar especificamente do projeto por hora, que é o que eu venho trabalhando nesses últimos anos aí. Então, quando eu fui definir o meu valor por hora, né, eu não foquei exatamente em como é que eu precificava o projeto, né? Eu coloquei isso de lado, né, e eu fui para uma abordagem muito mais simples, né, e muito mais palpável até em termos de argumentação, porque eu tinha que chegar em algum valor, né, em que eu não titubeasse quando eu fosse conversar com clientes. Pode, né, cobrar mais barato, me dar um desconto, etc. Quando eu estava começando, minha abordagem eu vou cobrar o mais barato que eu consigo para o primeiro projeto, e a partir daí eu vou sempre aumentando o preço até eu encontrar a referência de mercado. Eu não tentei também acertar a média de mercado logo de cara, né? O que eu também não indico, assim, tente conseguir o primeiro cliente, ganhar experiência, né? E esse feeling aí de precificação você vai ganhando ao longo do tempo. Mas na prática, como é que eu defini o meu valor hora? Óbvio que tem as questões de comparação com o mercado, etc. Mas o meu valor hora, eu fiz o seguinte: eu fiz basicamente uma avaliação do meu orçamento pessoal. Quanto é que eu precisava ganhar por mês, né? Então, digamos que
eu precisasse de R$ 80, né, para pagar minhas contas no mês. Então foi esse valor que eu coloquei na ponta do lápis, né, para no final das contas identificar o meu valor hora, dividir o meu valor de orçamento do mês pela quantidade de horas, considerando, no meu caso, óbvio que para você, né, se você for trabalhar meio período, né, se tiver uma quantidade menor de horas na sua semana, no mês, você vai fazer uma conta diferente ou você vai considerar variáveis diferentes. Mas aqui eu estou contextualizando do meu processo de raciocínio. Então, eu considerei 40 horas por semana, né, e 4 semanas no mês em média, né, então aí você tem 160 horas no mês. Isso aí é a quantidade de horas que eu tinha a vender para o mercado, né, eu tenho disponíveis aí, como eu estava trabalhando full time, né, ou me disponibilizando a trabalhar como freelancer full time, né, eu estava com 160 horas disponíveis. Só que tem um problema que é, trabalhando como freelancer, você não tem garantia que você vai ter aquele fluxo, né, de renda contínuo, né? Algumas pessoas pegam trabalhos curtos, né, de 1, 2 dias, ou de apagar um incêndio para o cliente. No meu caso, né, como meu objetivo era ter a renda full time disso aí, né, tá trabalhando, me dedicando exclusivamente ao freelancer, eu foquei em clientes de longo prazo. Né, cliente que ia precisar do trabalho por 3 meses, né, algo nesse sentido. Né. Para isso, o que é que eu fiz? Para me resguardar em relação ao fim do contrato, eu limitei ao cliente, né, a cada proposta de negócio que eu fazia, uma quantidade de horas de 20 horas por semana, que seria meio turno. Né? Então, para cada proposta que eu enviava, né, eu dizia, olha, para trabalhar para você eu tenho uma quantidade de horas disponíveis que são 20 horas por semana. Né? Então, digamos, né, se eu precisava de 80 reais por mês, né, para facilitar a conta aqui, né, eu ia dizer para aquele cliente que eu ia cobrar por semana, e essa é outra coisa importante de entender também, né, plataformas como o Upwork, etc., você cobra, o pagamento é semanal, né, a cobrança é semanal, né, e que no Brasil não é tão usual, né, a gente está mais acostumado com pagamento mensal, né, o pagamento por projeto, mas nos Estados Unidos, principalmente, é muito normal, né, você trabalhar por hora. O americano, ele ou considera, né, a referência de salário anual, né, não é mensal, né, então um desenvolvedor, né, de software lá ganha em torno de uns $100 mil ano. Ele nunca faz a conta, se ele ganha $120 mil ano, ele nunca vai dizer, eu ganho $10 mil por mês. A conta é sempre por ano. E existem as pessoas que têm salários menores, sei lá, o cara que frita o hambúrguer na lanchonete, ele, em geral, ele vai avaliar o salário dele, né, por hora. Né? Vai ser, não sei, 5, 10, 15, $20 a hora, que são as pessoas que têm salários numa faixa menor, né, ou que trabalham por curtas temporadas. Né? Então, no meu caso, eu disponibilizava 20 horas por semana, e se eu precisava de R$80 por mês, eu ia dizer para o cliente, olha, eu cobro R$1 a hora, né? O que ia dar, trabalhando meio período, né, para aquele cliente o mês inteiro, as 80 horas da minha renda. Para quê? Para eu ter espaço disponível, para eu ter um segundo turno cobrando a mesma coisa e duplicar, né, a minha demanda mínima. Né? A minha ideia é, se eu precisava de R$80 por mês para pagar minhas contas, eu estava buscando ter um cliente que pagasse isso, né, que cobrisse minha demanda mensal em meio turno, para eu ter um segundo cliente em que eu dobrasse isso, porque no caso em que eu perdesse um dos clientes, eu ainda teria o outro cliente no contraturno pagando um valor referente ali aos meus custos. Né? Então, se eu precisava de R$80 no mês para pagar as contas, com 2 clientes eu teria, né, R$160. Tudo que entrasse do segundo cliente já seria um extra, além do mínimo que eu precisava para pagar as contas. E o que me daria flexibilidade para, enquanto o cliente número 1, eu utilizo ele para pagar as contas, na transição do cliente número 2, se eu cobrava R$1 por hora para fazer 80 horas no mês com o cliente número 1,
e eu estou com o cliente número 2 também, terminou o contrato do cliente número 2, eu aí posso tentar, por exemplo, cobrar 1,25, 1,50, $2, né, para os novos clientes, que é aí nesse ponto em que eu ganhava o fôlego, né, e a tranquilidade de poder, né, fazer os testes de mercado de cobrança, né, de valores mais altos, né, sem estar aquela pressão de não tenho como cobrar mais porque eu não consigo pagar as minhas contas. Então, na verdade, tudo depende de como você aborda o problema, né? Aqui eu não vou dar nenhuma fórmula mágica para como é que você consegue que o cliente da cidade, né, do interior de onde você mora pague mais, sendo que na capital, né, os valores são mais altos. Não é isso. É você adaptar o seu fluxo e saber, principalmente se você está trabalhando pela internet, que independente de onde você está, existem pessoas em outros lugares que pagam valores maiores do que aquilo que o pessoal da sua cidade paga. Então, o que você tem que fazer não é como você convence o cara que não quer lhe pagar na sua cidade. É como é que você monta a sua lógica de trabalho, o seu raciocínio de precificação, etc., para identificar e encontrar os clientes que estão dispostos a pagar o valor que você está cobrando e a forma que você está cobrando. Que, por exemplo, no caso da cobrança por hora, né, não é todo cliente que ele vai pagar por hora. Não é todo cliente vai pagar o valor que você está cobrando. Então, você vai buscar aquele cliente que se encaixa ao perfil de projeto, precificação, tecnologia que você usa. Então, no final das contas, foi essa abordagem que eu fiz lá no início, é essa abordagem que eu venho seguindo até hoje, né? Hoje eu já tenho eu sou muito mais criterioso na seleção de freelancers, de clientes, porque eu já tive vários projetos de freelancer ao longo desses anos, né? O que me dá uma bagagem tanto de negociação, né, de entendimento do problema do cliente, né, para agregar valor para ele, né? Então, à medida que você vai pegando experiência, né, você vai conseguindo tanto identificar melhor os clientes, saber onde procurar, né, quanto negociar melhor. Então é essa a ideia, né, da abordagem da cobrança, né, dos projetos por hora. Tente identificar aí os seus custos pessoais, né, seja se paga aluguel, alimentação, transporte ou o que seja, né, saiba qual é o mínimo que você pode pagar, você pode cobrar, até para você não cair, né, na armadilha de você estar cobrando menos do que o que lhe dá lucro. Né, porque eventualmente eu já vi alguns casos assim, a pessoa, né, porque está apertada, né, porque não está sabendo gerenciar aí o seu trabalho como freelancer, ela cai em umas situações em que ela está às vezes até pagando para trabalhar, né, ou ela está deixando, né, uma oportunidade na mesa, né, está deixando de pegar um cliente melhor, ou ela se prender em uma situação, né, em que ela teve, no final das contas, um prejuízo. Então, é importante ter esse entendimento dos seus custos, né? Óbvio que em alguns casos você vai considerar custo de equipamento, né, custo de software, por exemplo, né, se você paga por licenças, etc. Mas todos esses têm que estar na conta, né, para você saber, né, qual é, no final do dia, qual é o valor mínimo que você cobra. E aí, à medida que você vai evoluindo, que você vai se sentindo mais à vontade, que você vai tendo mais clientes, você vai, óbvio, se descolar desse mínimo, né? O mínimo é só para você ter uma noção de início, ou se no futuro alguma, né, você, sei lá, entrar em um período que você teve algum problema e você teve que voltar a baixar, né, o seu valor, você sabe até onde você pode ir. Mas a partir daí a tendência natural é você buscar clientes maiores, contratos e clientes maiores e melhores. Então é isso, né? Eu espero ter contribuído, com certeza gera dúvidas, né? Fico aqui à disposição para tirar as dúvidas, né? Deixe aí seus comentários aqui na rede onde você estiver, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, né? Eu vou fazer outros vídeos para falar de outros formatos, né, de precificação, né? Existem várias formas, né? Precificação por ponto de função, né? Tem vários formatos, né? E vários tipos de projeto também.
mas é muita coisa para falar num vídeo só, né? E vá acompanhando que outros vídeos vão sair. Tem também a questão do e-book que eu estou escrevendo, né? Você vai ver o link para o e-book, que lá eu vou colocar também, né, informações nessa linha e dúvidas frequentes, né? Se cadastre lá para receber a notificação, né, de quando o e-book vai ser lançado, né, e de novos conteúdos que eu vou estar publicando. Então é isso, agradeço e fique aí, acompanhe que vai ter mais coisa em breve.